Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu quero deixar uma mensagem aqui para você que sofreu algum trauma na infância, talvez você foi abandonado na sua infância, né, pelos seus pais, talvez você foi doado, talvez você não teve tanto cuidado, talvez você passou fome, sofreu muito na sua infância, talvez você sofreu violência sexual na sua infância ou na sua adolescência. Talvez também você sofreu uma rejeição por parte do seu relacionamento, você foi abandonado, né? Ou abandonada, você sofreu um divórcio. Talvez você perdeu um ente querido e você sofre com essa perca até hoje, você não aceita, né? Talvez alguém te machucou no seu trabalho, na sua casa, enfim, você que sofreu algum trauma. Se você sofreu algum trauma, esse vídeo é pra você, tá? Aí eu pergunto pra você, qual que é o significado que você está dando para o seu passado? Qual que é o significado que você está dando para as coisas que aconteceu na sua vida e que acontecem hoje na sua vida? Porque assim, eu vejo e ouço tanta gente falando, eu sofro muito por causa do meu passado. Eu sofro muito porque eu fui abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, porque eu não tive amor, porque eu não tive uma família estruturada. Eu vejo tanta gente falar isso e realmente o seu passado, ele afeta sim a vida adulta, né? O passado, ele acaba de forma inconsciente, ele acaba afetando a nossa vida adulta. Porém, quando a gente é criança, a gente não tem estrutura emocional para lidar com as situações que acontecem na nossa vida, né? Com os problemas. A gente não tem inteligência emocional para saber lidar com aquilo. Quando a gente cresce, é necessário que a gente desenvolva essa inteligência emocional e a gente aprenda a lidar com os problemas, né? E às vezes a maioria das pessoas sofrem não é por causa do problema. Eu sempre falo que o problema não é o problema é o significado que a gente dá para as coisas. Então, talvez você sofreu na sua infância e você está se lamentando até hoje por esse sofrimento, né? Talvez você não foi criada com os seus pais. Eu posso falar que eu também não fui criada com os meus pais. Eu passei um período com os meus pais, mas eu não tive aquela família estruturada. Eu nunca tive uma família estruturada, sabe, com amor, com proteção. Não tive isso. Fui morar com outra família, foi muito bom também pra mim, né? Mas também não foi aquela coisa que eu gostaria que fosse. Enfim, resumindo aqui, eu quero passar para você que não foi a única pessoa que sofreu na vida. Todo mundo sofreu, todo mundo passou por uma dificuldade. E às vezes a gente se coloca em uma posição achando que só nós somos vítimas. Só eu sofri, a minha vida foi muito difícil, eu passei fome. Eu também passei fome. Se eu falar para você que teve momentos de eu abrir o armário da minha casa e não ter nada para eu comer, né? Mas isso não me tornou uma pessoa triste. Por quê? Porque eu aprendi que o meu passado, ele serviu para que eu fosse uma pessoa melhor hoje. Ele serviu para que hoje eu pudesse ajudar outras pessoas. Então, qual que é o lado bom da sua história? Qual que é o lado bom do seu passado? O que que você aprendeu com o seu passado? Será que você não aprendeu nada com o seu passado? Será que as circunstâncias, será que os problemas da sua vida não te ensinaram nada? Eu acredito que te ensinaram sim, né? E para que a gente melhore, para que o nosso interior, para que a gente tenha paz interior, a gente precisa dar um novo sentido para as coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 2 filhos. Às vezes tem um filho que lá na infância, lá na adolescência dele, ele levou uma surra do pai ou da mãe, uma surra grande do pai ou da mãe, porque ele tentou fazer algo errado e o pai bateu nele, né? Então, essa pessoa hoje, na fase adulta, ela lembra daquilo que aconteceu. Porque assim, a gente vai lembrar assim de toda a nossa história, não tem como apagar as memórias. Eu vou lembrar de tudo que eu passei. Porém, eu tenho que olhar de uma forma diferente para que eu não sofra,
né? E vamos dizer que esse filho levou uma surra. E hoje em dia ele fala assim: caraca, eu levei uma surra tão grande do meu pai, tão grande do meu pai ou da minha mãe, que até hoje eu lembro dessa surra. Mas pense que surra. Porém, depois que eu levei aquela surra, eu nunca mais fiz aquilo de novo, né? Nunca mais. Aquela surra fez com que eu me tornasse um ser humano melhor, né? Ou seja, essa pessoa, ela lembra, mas ela não se lamenta pelo seu sofrimento. Ela não sofre com isso. Já tem outras pessoas que levou uma surra do pai ou da mãe na sua infância e até hoje essa pessoa carrega trauma dentro dela. Até hoje essa pessoa carrega rancor, ódio dentro dela, né? E isso é o que está fazendo você se machucar. Isso é o que está fazendo você sofrer. É essa sua raiva, é esse seu rancor, é esse significado que você está dando para as coisas que aconteceram na sua vida. Entende, gente? Que não é as coisas, é o significado que eu dou para as coisas. Porque situações difíceis todo mundo passa. Todo mundo passa uma situação difícil na vida. E o que nós temos que entender é que os problemas, eles não servem para nos matar. Não é para isso. Os problemas, eles servem para extrair aquilo que há de melhor em nós, né? Os problemas, eles servem para nos fazer pessoas melhores, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Porque imagine, se a gente nunca passasse por momentos difíceis, como que a gente ia evoluir? Como que a gente ia crescer? Né? Então, para que a sua vida mude, para que a minha vida mude, a gente tem sempre que olhar de uma forma diferente, né? Por exemplo, talvez você foi abandonada pelo seu marido ou pela sua esposa, ou talvez você foi traído, e você olha, você tem isso dentro de você, você carrega muita mágoa do seu passado, né? E você não entende que hoje você é uma pessoa melhor, hoje você se tornou uma pessoa mais forte por causa daquela separação, por causa daquele divórcio. Doeu na época que aconteceu? Doeu, mas não foi bom para você? Foi bom porque você aprendeu, né? Então hoje eu falo isso para mim, eu falo, nossa, que bom que eu passei tudo aquilo que eu passei. Nossa, foi muito bom, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, hoje eu penso diferente, eu tenho outra mentalidade. Por quê? Por causa da minha história, por causa do meu passado. Então, querido, sempre olhe o seu passado, sempre olhe a sua vida com um olhar de gratidão, tá? Sempre agradeça pela sua história e entenda que essa tinha que ser a sua história. Não adianta ficar se questionando, ai meu Deus, por que da minha história? Ai, o porquê disso? Ai, por que isso? Por que eu nasci nessa família? Ai, por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Isso não vai resolver. Essa tinha que ser a sua história, para que através da sua história você pudesse crescer e ajudar outras pessoas também, tá? Entenda que o problema não é o problema é o significado que a gente dá para as circunstâncias, para as situações. Esse é o problema. Toda mudança, ela está dentro da gente. Nós podemos transformar a nossa vida. Não deixar o passado determinar o meu futuro. O seu passado, ele não determina quem você é. Não é porque eu aqui, Fabiana, tive uma infância difícil, né? Passei muita necessidade em relação à alimentação. Não tive um amor assim de pai, de mãe. Não tive isso. Mas assim, eu entendo que Deus, ele nunca me abandonou, ele sempre cuidou de mim nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes, né? E não é por isso que faz, e não é isso, não é a falta de cuidado dos meus pais que faz com que eu tenha mágoa, com que eu tenha rancor deles. Não é. Por quê? Porque eu não sei como que foi a vida dos meus pais. Eles também sofreram, eles também lutaram muito. Então, eles deram para mim aquilo que eles tinham dentro dele, né? A criação, a vida fez com que eles agissem de forma que talvez eles nem queriam agir, às vezes de uma forma inconsciente. Às vezes os pais, eles erram com os filhos, não é porque os pais querem fazer isso, é porque faz parte da vida, ninguém é perfeito, né? Quem sou eu para julgar o meu pai? Quem sou eu para julgar a minha mãe? Para falar, eles são os piores pais do mundo. Não, eles fizeram o melhor dentro das suas limitações. Não é isso? Então, pare de culpar o outro pelo seu problema. Pare de culpar o A, B, C, os seus pais, os seus tios, seus antepassados pelos seus problemas. Eles não têm culpa. Você agora é responsável pela sua mudança. Toda mudança está dentro de você.
todo o poder está nas suas mãos. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau.